Beleza, pessoal, tudo bem? Boa noite para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Marcelo Marcomini. Nós estamos falando aqui diretamente da Flex, né, numa iniciativa que a gente chama do nosso Instituto de Tecnologia, que é o FIT, e a iniciativa que a gente chama é o FIT Tech Academy. O objetivo dessa iniciativa que nós temos aqui no FIT, a gente já tem feito isso regularmente nas últimas 9 semanas, né? Toda semana a gente está trazendo um assunto de tecnologia. E nas últimas semanas a gente acabou falando de vários assuntos aí, manufatura aditiva, IoT, Smart Packaging e vários outros assuntos com profissionais de dentro aqui da empresa, da Flex e do FIT, o que foi uma ótima oportunidade. Mas a gente decidiu expandir cada vez mais esse webinar para poder falar de outras tecnologias, que nós temos ótimos parceiros tecnológicos em cima da Flex. E um grande parceiro tecnológico que a gente tem usado cada vez mais ferramenta deles, é o pessoal da Siemens, que vai estar junto conosco hoje. O Rafael Carmani, que infelizmente está sem a câmera. Nós temos aí também a Ana da Siemens, então eu queria cumprimentar os dois aí, bem-vindos, né, e obrigado por estar participando. A gente escolheu um dos temas somente que a Siemens pode falar aí, que é Digital Simulation, né? E nós vamos ter também aí, falando com a gente no finalzinho, o Ralph, que é nosso especialista da parte de simulação, e o Alexandre aí, Savoy, que é do PIC de Jaguariúna. Então, assim, boa sorte aí para os palestrantes, agradeço aí a participação, e obrigado a todos aí que estão junto a gente, já estamos com mais de 40 pessoas no webinar, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu. Boa, Marcelo. Pessoal, antes de começar a palestra, eu sempre gosto de avisar, bom, meu nome é Lucas Matos, para quem não me conhece, eu trabalho com inovação na Flex. E eu gosto de avisar, gostaria de avisar vocês que as perguntas elas são respondidas no final. E para fazer a pergunta durante, você tem uma opção no Zoom, que é o QIA, o Q&A, são as perguntas e respostas. Você pode clicar ali e adicionar a sua pergunta. Pode ser anônimo ou não. Outras pessoas podem ver as perguntas e dar um joinha para a gente priorizar na hora de responder. Então, fiquem à vontade para, na hora que já surgiu uma dúvida, já coloca ali e já volta a prestar atenção na palestra, que é muito legal que o Rafael preparou para a gente. Beleza? Boa palestra para vocês, boa sorte. Rafael, pode começar. A gente não está te escutando, hein, Rafael? Não sei se você está no mute. Tranquilo, estamos vendo a sua apresentação, mas a gente não está escutando o seu áudio, tá bom? Alô, consegue me ouvir agora? Agora foi. Tá, ok. O Zoom ainda não é uma ferramenta que eu tenho utilizado para fazer reuniões ultimamente. Desculpa aqui o meu... Tranquilo, fica à vontade, cara. Boa sorte. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes. Como muitos devem saber, eu sou o Rafael Carmanini. Hoje eu faço parte do time de manufatura digital da Siemens. Tenho trabalhado aí durante os 4 anos que eu estou dentro da Siemens com o Plant Simulation e também auxiliado em outras frentes do portfólio MON e também Team Center PCM. Como o pessoal da FIT já fez a introdução, né, as perguntas a gente responde ao final da apresentação. Obrigado também por essa parceria. Vamos aí entrar na nossa apresentação efetivamente. Durante essa apresentação eu vou passar por 3 pontos principais, 3 tópicos. O primeiro deles são alguns desafios que são encontrados quando não utilizados uma ferramenta de simulação. Após isso, nós vamos conversar especificamente sobre o Plant Simulation, onde a gente vai apresentar alguns casos de sucesso também. E, por final, um fechamento. É com grande frequência que o Excel, layouts em 2D, princípios do Lean Manufacturing, ou até mesmo a experiência das pessoas que melhor conhecem o chão de fábrica são as ferramentas utilizadas para a realização de dimensionamento de processos de manufatura ou até mesmo de atividades logísticas. São ótimas ferramentas,
porém essas ferramentas não possuem a capacidade de analisar a complexidade de um ambiente produtivo. Isso porque não existe uma função matemática capaz de descrever o ambiente logístico de produção real, ainda mais quando temos compartilhamento de recursos, restrições de funcionamento, eventos acíclicos, entre outros fatores todos associados de forma simultânea no mesmo ambiente. E um fator que surgiu recentemente é a questão do distanciamento social, onde sem uma ferramenta que permita simular o deslocamento dos funcionários, fica mais complicada a realização desse tipo de análise. E a não utilização de ferramentas adequadas podem levar a alguns erros. O primeiro deles é a alocação ineficiente de recursos, o não entendimento do chão de fábrica, porque fica difícil visualizar a influência dos diversos parâmetros num sistema produtivo de forma global. A gente acaba gerando subutilização da capacidade das nossas instalações fabris, e tudo isso encarece o nosso processo, né, e reduz a produtividade como um todo. Então, eu sempre começo a conversa, né, sobre o Plant Simulation com a seguinte pergunta: e se a fábrica pudesse produzir 10% a mais com os mesmos recursos? Então, o Plant Simulation é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a atingir esse objetivo. Falando agora especificamente do Plant Simulation, essa é uma ferramenta de simulação de eventos discretos que permite o desenvolvimento e o estudo de sistemas complexos para que sejam exploradas suas características e possibilidades de melhoria. E estando num ambiente totalmente virtualizado, onde a realização de testes não impacta no chão de fábrica, existe a possibilidade de realizar testes de diferentes cenários, como: e se realocarmos um operador da operação 10 para a operação 20, ainda seria necessário contratar mais funcionários? Ou até mesmo: e se aumentarmos a capacidade do buffer, ainda seria necessária a aquisição de uma nova máquina? Entre outros tipos de análises e avaliações. O objetivo de trabalharmos com uma ferramenta de simulação é evitar de que o chão de fábrica seja utilizado como um ambiente experimental, visto que uma sugestão mal avaliada pode resultar em grandes perdas para a empresa. E o Plant Simulation tem como principais aspectos aí a possibilidade de detectar e eliminar problemas antes de que nós iniciemos alguma alteração no chão de fábrica de forma efetiva, permite que a gente minimize o custo de investimento, visto que a gente está utilizando uma ferramenta para verificar se alguma alteração vai ser eficiente ou não, e permite também otimizar o desempenho em sistemas existentes, sem a necessidade de aquisição aí de novos recursos ou contratação de novos funcionários. Nesse slide, nós visualizamos uma representação de como são construídos estudos no Plant Simulation. Então, no caso de estudarmos um sistema produtivo já existente, nós utilizamos o sistema real como fonte de informações para alimentar o modelo de simulação, e nesse modelo de simulação nós realizamos os experimentos e extraímos os resultados dos cenários estudados. Tudo isso sem interferir no chão de fábrica, que é um ambiente difícil de trabalharmos com essas alterações dinâmicas. E esses resultados extraídos da simulação auxiliam na criação de novas estratégias ainda para a simulação, visto que essa ferramenta melhora o entendimento do técnico que trabalha com a ferramenta de simulação sobre o processo na qual ele está estudando. E quando obtemos resultados satisfatórios, aí sim iniciamos a aplicação dessas melhorias no chão de fábrica. Também temos uma outra situação, que é quando estamos ainda na fase de planejamento do nosso ambiente logístico ou do nosso ambiente de manufatura. Então, ao invés de utilizarmos a fábrica real para alimentar o modelo virtual, essas informações de projeto de fábrica são utilizadas para alimentar os estudos no Plant Simulation. E todo esse fluxo, ele auxilia as decisões de investimento. Então, tendo a validação prévia do resultado num ambiente de simulação, os investimentos são realizados com a certeza do resultado. Indo um pouco mais no detalhe da ferramenta, nós vamos passar agora por 4 principais pontos: uso intuitivo, simulação logística, ferramentas de análise e digitalização.
Falando de uso intuitivo, o Plant Simulation é uma ferramenta aberta a trazermos informações externas, da mesma forma como nós temos a possibilidade de exportar muitas das informações que nós trabalhamos dentro do Plant Simulation. O principal benefício que isso traz para nós é a possibilidade de consumirmos as informações de manufatura que nós já temos em desenhos em 3D, ou até mesmo em planilhas em Excel, ou até mesmo a possibilidade de estabelecer uma comunicação do Plant Simulation com os controladores do chão de fábrica através de uma interface OPC. E, como eu já disse anteriormente, essa comunicação é bidirecional. Então, havendo a necessidade de explorar alguns dados estatísticos dessa ferramenta para fazer algum tipo de avaliação em alguma outra ferramenta, Plant Simulation permite também que essa extração de dados seja possível, né? Então, pode ser através de planilhas, através de uma página HTML, através de arquivos 3D, entre outras opções que o slide apresenta aí para nós. Vale ressaltar também que o Plant Simulation é uma aplicação orientada a objetos. E essa característica permite a criação de bibliotecas, tanto de máquinas, processos, como também plantas. Então, essa granularidade a gente tem condições de definir dentro da ferramenta. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, onde no primeiro instante é consumida uma máquina que foi configurada dentro da biblioteca do software e posteriormente esse mesmo comportamento ele é utilizado tanto para uma linha de produção como também para uma planta como um todo. Então, desenhado algum processo, no segundo momento, onde a gente vai realizar um outro estudo, a gente não precisa reconstruir esse processo que já foi desenvolvido no passado. A gente pode simplesmente consumi-lo da biblioteca e fazer eventuais ajustes no objeto na qual a gente está trabalhando. Esse é um layout relativamente simples, onde duas peças ali são colocadas em cima de um pallet. E para eu verificar qual que seria a produtividade desse meu ambiente, adicionando uma nova máquina de usinagem, eu só trouxe ela da minha biblioteca, reconectei para estabelecer o fluxo e já tenho condições de verificar se esse impacto foi positivo ou não. Da mesma forma como eu posso trazer uma linha completa e em seguida o vídeo mostra uma planta toda sendo consumida da biblioteca. E aí, em poucos segundos, a gente pode simular semanas ou até mesmo meses de produção e verificar qual que foi o impacto na produtividade. E esse aspecto de uso intuitivo, ele permite uma rápida curva de aprendizagem e também resultados rápidos através da utilização dessa ferramenta. Falando de simulação logística, o Plant Simulation permite avaliarmos 3 diferentes aspectos logísticos. Um deles é a logística de produção, o outro é a logística de armazenagem e logística de transporte. Nós vamos explorar cada um desses com um pouco mais de detalhe. A logística de produção abrange diferentes disciplinas, como gerenciamento de fluxos de materiais dentro da fábrica, definição de rotas de funcionários, rotas de AGVs, frequências de carregamento ou descarregamento, redução de work in process, até mesmo o dimensionamento de buffers, para que estes não sejam pequenos demais a ponto de não absorverem possíveis imprevistos do processo e para que também não ocorra o superdimensionamento, o que resultaria em algum custo desnecessário. Ainda tratando de logística de produção, podemos estudar também a manipulação de exceções e também realizar o comissionamento virtual de uma lógica configurada em um CLP no que se refere ao transporte de materiais. Alinhado a esse conceito de logística de produção, nós temos um caso de sucesso que aconteceu na BMW, onde o objetivo do cliente foi analisar a alocação das empilhadeiras. E simplesmente alterando a estratégia na qual a fábrica operava, eles identificaram que eles conseguiriam manter a mesma produtividade, economizando 20% da utilização desse recurso. Um outro caso de sucesso numa outra montadora, nesse caso foi a Audi, eles realizaram um estudo na área de pintura, onde eles verificaram a possibilidade de aumentar os tamanhos de lotes
nessa área de pintura. Então, eles alteraram de 6 para 10 carros e passaram a verificar o impacto disso de forma anual, né? Eles conseguiram um resultado de $150 mil por ano de economia, e isso reduziu também 45% as necessidades de setup nessa área de pintura. Tudo através das tentativas de melhoria, né? Realizadas no ambiente virtual. Indo adiante, falando agora de logística de armazenagem, o Plant Simulation auxilia no dimensionamento de armazéns, estoques verticais ou warehouses, como também são conhecidos, obtenção dos tempos para acessar produtos armazenados e auxilia também na definição de regras de armazenagem, respondendo perguntas, né, do seguinte tipo: qual a melhor posição para determinada carga, ou até mesmo quanto tempo eu levarei para acessar essa carga quando eu precisar expedir esse material. Permite analisar a taxa de utilização desses recursos e até mesmo avaliar o consumo energético desse warehouse quando utilizadas diferentes estratégias de carregamento e descarregamento, entre outros aspectos que se referem à logística de armazenagem. Aliado aos conceitos que nós falamos de logística, de produção e também de armazenagem, nós temos esse caso de sucesso numa empresa de implementos rodoviários, uma empresa alemã, onde eles alcançaram a redução do estoque de matéria-prima e a produção de semi-trailers aumentou de 30 para 56 unidades por dia. E vale ressaltar também que essa melhoria foi alcançada simplesmente através de alterações de estratégias de produção. Então, não houve a contratação de novos funcionários, nem mesmo a aquisição de novas máquinas. Eles simplesmente reorganizaram a fábrica internamente. E falando de logística de transporte, nós abordamos outros domínios, como o gerenciamento da cadeia de suprimentos, planejamento de expedição e recebimento de mercadorias, logística reversa, entre outras capacidades. Existe a possibilidade de realizar estudos de definições de rota, carregamentos de caminhões, inclusive avaliar cenários de otimização de cargas, onde podemos responder perguntas do seguinte tipo: como distribuir as cargas para que o deslocamento dos caminhões seja o menor possível, bem como estabelecer relações entre quantidade de caminhões versus tempo de entrega, entre outros atributos aí. Alinhado à logística de transporte, nós temos um caso de sucesso na PepsiCo, onde foi feita uma análise referente à logística de distribuição. Então, anteriormente à utilização do Plant Simulation, eles constataram que precisariam de 27 caminhões e 38 horas para expedirem uma carga em específico. Porém, através da utilização do Plant Simulation, eles conseguiram identificar que eles não precisariam usar os 27 caminhões, ou seja, somente 20 seriam possíveis para fazer essa distribuição das cargas. E o tempo também eles conseguiram reduzir. Eles poderiam fazer essa mesma distribuição em apenas 33 horas. O Plant Simulation, devido ao fato dele permitir que o técnico de simulação melhor identifique as influências dos fatores que envolvem o modelo de simulação, muitas vezes ele permite que o técnico de simulação identifique outros benefícios ou outras possibilidades de melhoria. Então, o foco nesse caso foi a logística de distribuição voltada para a parte de caminhões, porém o cliente encontrou aí um benefício extra, um gargalo em uma estação de trem, indicando que ele não teria tempo suficiente para descarregar as 12 cargas que estavam agendadas para aquele período. E esse aspecto de simulação logística permite a definição do fluxo de materiais e também de rotas de transporte. Existem uma série de fatores que necessitam ser analisados no ambiente fabril. Dentre eles, a influência dos tempos de setup, a identificação do gargalo numa linha de produção, informações referentes a turnos de produção, taxa de utilização de buffers, e temos um assunto que entrou aí como sendo um fator de análise também, que é a questão do distanciamento social. Então, eu vou passar por algumas das ferramentas de análise que o Plant Simulation disponibiliza por padrão, e uma dessas ferramentas que o Plant Simulation implementou recentemente
é uma que permite fazer esse tipo de análise referente ao distanciamento social. Então, algumas das ferramentas que o Plant Simulation disponibiliza por padrão é o relatório HTML. Essa ferramenta permite que as informações de simulação sejam exportadas para fora do Plant Simulation, e pessoas que não tenham o Plant Simulation instaladas nas próprias máquinas tenham condições de abrir as informações da simulação e eventualmente dar alguma sugestão de melhoria ou apontar alguma oportunidade de análise. Isso porque, como o próprio nome diz, esse é um relatório HTML, então basta você ter um navegador, pode ser um Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, que você consegue exibir quais foram os dados estatísticos coletados do modelo de simulação que você está executando. Uma outra biblioteca, eu diria até que é uma biblioteca talvez a mais utilizada dentro do Plant Simulation, é o gerenciador de experimentos. Essa ferramenta, ela permite que cenários de simulação sejam testados de uma forma bem dinâmica e os resultados também sejam fáceis de interpretar. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe dessa ferramenta, ela funciona basicamente em 3 passos. No primeiro passo, nós definimos o que nós queremos analisar no nosso modelo de simulação. Isso pode ser quantidade de peças fabricadas num dia, ou número de pacientes que são atendidos por um médico ou por um grupo de médicos dentro de um hospital, quantidades de passageiros que conseguem passar pela verificação de metal dentro de um aeroporto. Então, definimos primeiro o objetivo. O segundo passo é informar para o nosso modelo de simulação quais são as variáveis do nosso problema. Então, falando de um cenário de manufatura, por exemplo, variáveis podem ser números de funcionários, horário de término do meu turno, disponibilidade de máquinas, tempo de processamento de alguma estação em específico. Então, nós informamos o que é variável. Então, acabei levantando aí 4 aspectos. E, por fim, nós definimos quais os valores que essas variáveis receberão. Então, no primeiro cenário, eu quero trabalhar com 10 funcionários, de uma disponibilidade de 95% para uma máquina em específico. O Plant Simulation recebe essa informação e você começa a inserir quais os outros cenários você quer testar. Quero um cenário com 15 funcionários, outro com 20, variando também os tempos de processamento, enfim. O que for cabível aí para a análise que você estiver fazendo. E como resultado, o Plant Simulation te devolve uma tabela e gráficos relacionados a esses experimentos que foram executados. Então, o técnico de simulação não precisaria dar um reset na simulação, altera o valor que ele deseja, executa, anota o valor resultado. Altera algum valor, dá um reset, executa a simulação e anota o outro valor. Não, o Plant Simulation, ele pode trabalhar com isso de uma forma muito mais simples. E eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe quando a gente começar a falar de distanciamento social. Eu vou voltar nesse assunto depois com vocês. Uma outra ferramenta que o Plant Simulation também disponibiliza é o diagrama de espaguete, também conhecido como diagrama de Sankey, onde o objetivo dessa ferramenta é mostrar dentro do layout de uma fábrica, por exemplo, os locais onde nós tivemos o maior deslocamento de peças, produtos, pessoas, AGVs, entre qualquer outro elemento que pode se deslocar dentro do nosso estudo. E são essas ferramentas que o Plant Simulation disponibiliza que auxiliam os nossos clientes, nesse caso aqui um fabricante de eixos, onde ele alcançou ali 12% a redução de mão de obra, sem que ele diminuísse a quantidade de produtos fabricados ali por dia. E essa melhoria foi realizada também simplesmente alterando a estratégia de produção. Um outro caso de sucesso, agora numa fábrica de silos e máquinas de movimentação de grãos, ele conseguiu um melhor aproveitamento da mão de obra disponível, onde reduziram também aí em 30% os recursos humanos, sem que houvesse também uma diminuição da quantidade de funcionários. Ainda falando das bibliotecas que o Plant Simulation disponibiliza para análise dos nossos estudos, temos o analisador de gargalos. É uma ferramenta que exibe de forma simultânea a alocação de todas as estações do nosso estudo. Estações, eu digo, podem ser máquinas, podem ser células, isso depende da sua granularidade de análise. Mas o benefício que isso traz para nós é verificando de forma simultânea
como está a alocação das nossas estações, a gente consegue facilmente identificar algum gargalo dentro do nosso processo. Uma outra ferramenta, uma novidade inclusive da versão 15, que é a novidade que o Plant Simulation se encontra, é o analisador de custos, onde ele traz para nós, ele permite trabalhar, né, com custo de investimento em novas máquinas, custo de depreciação, custo de matéria-prima e de insumos, como também os custos de parada de uma máquina. Então, conseguimos contabilizar tudo isso e juntar num relatório para compilar essas informações. Uma outra ferramenta que o Plant Simulation também disponibiliza é o analisador energético, onde a gente consegue visualizar também de forma simultânea quão representativo foi o consumo energético das máquinas envolvidas no nosso processo, como ele também pode plotar um gráfico mostrando qual foi o consumo da nossa fábrica em função do tempo, ou até mesmo entrar um pouco mais no detalhe e apresentar para nós qual que foi o consumo energético, por exemplo, em quilowatts-hora, para os diferentes status que os meus equipamentos passaram. Então, meu equipamento ele pode ter uma potência quando ele está usinando uma máquina, ou quando ele está em stand-by, ou quando essa máquina é até mesmo desligada, ou quando ela está num processo de setup. Então, configurando as potências para esses diferentes status que a minha máquina pode passar durante uma simulação, o Plant Simulation contabiliza e mostra para nós qual foi o consumo em cada um desses status que as máquinas receberam. E são essas ferramentas que contribuem também com esse outro caso de sucesso que eu estou mostrando, que ocorreu numa fábrica de implementos agrícolas, onde num estudo anterior à aplicação do Plant Simulation, um gargalo apontou que eles precisariam de um operador na estação de limpeza. Porém, após a utilização do Plant Simulation, eles identificaram que não era necessário esse acréscimo de funcionários, né, na estação de limpeza, e simplesmente mudando a estratégia de fabricação, reorganizando o chão de fábrica, eles conseguiram construir por dia 2 máquinas agrícolas a mais. Isso resultou para eles em um ganho diário de R$400 mil. Falando agora de comissionamento virtual, é uma outra biblioteca, uma outra ferramenta que o Plant Simulation também disponibiliza por padrão. Essa ferramenta permite que as lógicas de controladores de processo, no que se referem à parte logística, sejam todas validadas de forma virtual, ou seja, não precisaria de algum hardware ou de algum CLP ou de alguma máquina para realizar esse tipo de comissionamento. E esse comissionamento permite que seja verificada a produtividade global da planta, de acordo com a lógica programada no CLP, ou até mesmo em outros controladores, e como permite também que seja reduzida de forma significativa o tempo gasto com os testes durante o startup de um novo sistema, visto que no ambiente virtual onde essas lógicas são validadas, uma série de imprevistos já podem ser encontrados e solucionados sem que nós tenhamos algum tipo de hardware. E esses fatores contribuem para que no momento de um startup seja simplesmente chaveada a conexão do controlador com o Plant Simulation para o nosso chão de fábrica e que esse processo de startup seja um processo bem mais suave do que acontece normalmente. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é uma aplicação da biblioteca de comissionamento virtual, onde nesse primeiro momento o vídeo vai mostrar simplesmente um pouco mais à esquerda o processo desenhado no Plant Simulation e à direita a nossa IHM virtualizada. Então, reparem aí que a IHM indica quais os robôs que estão em operação e identifica também a passagem desses engradados ali pela esteira. O que eu quero mostrar com vocês nesse processo é o seguinte. Eventualmente, esses engradados eles podem desalinhar nessa esteira que está levando os engradados de um robô até o outro. E se isso acontecer, eu espero que o meu controlador pare o processo e só depois que os meus engradados sejam realinhados na minha esteira e que essa falha seja reconhecida na minha IHM ou no meu sistema de supervisão, que meu sistema volte a funcionar. Então, nesse momento, eu estou forçando a falha na minha esteira. Esse evento poderia ser um evento estatístico dentro do Plant Simulation. E assim que esses engradados entortarem ali na esteira,
eu sou capaz de visualizar a identificação na minha IHM e somente depois que alguém reorganizar esses engradados na minha esteira e também reconhecer essa falha na IHM, os meus robôs voltam a operar novamente. Então, essa é uma situação simples, onde nosso objetivo foi ser didático para mostrar a aplicação dessa ferramenta. Óbvio, podemos expandir aí para aplicações de complexidade mais altas aí, conforme a necessidade. Mas é uma possibilidade de aplicação. Falando agora de um assunto que está em alta, né, a questão do distanciamento social. Como adaptar o chão de fábrica ao novo normal? Como reduzir a quantidade de violações de distância mínima? Ou até mesmo como garantir que eu não tenha violações de distanciamento social no meu ambiente fabril? São perguntas que o Plant Simulation tem condições de responder também. Então, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês, apenas para contextualizá-los, eu tenho 6 funcionários para atender 10 estações manuais de processamento. Nesse exemplo, especificamente, os operadores estão fabricando respiradores e sabendo que nós temos menos funcionários do que estações manuais, para a gente garantir a continuidade do processo, eventualmente um operador vai ter que se deslocar para atender alguma outra estação. E o Plant Simulation ele permite tanto identificar onde que ocorreu essa violação de distanciamento social, como também ele tem condições de contabilizar quantas violações ocorreram. Isso durante um dia de simulação, uma semana, um mês, depende do período de tempo que o técnico está analisando aí no caso. Então, nesse caso, acabou de acontecer uma violação, o chão de fábrica ele foi sinalizado, ou seja, ali é uma região onde eu preciso de atenção, talvez estudar uma outra estratégia. E conforme eu aumento a velocidade da minha simulação, mais regiões em vermelho aparecem aí no nosso modelo, indicando que naquelas regiões nós tivemos uma violação. Como solução temporária, nós poderíamos aí avaliar a possibilidade de alocar um operador de forma fixa para cada uma dessas estações. Então, aqui ainda um exemplo de como ficaria o chão de fábrica depois de 10 horas de fabricação. E dando continuidade no vídeo, eu tenho agora um funcionário dedicado para cada uma dessas estações. Pode ser uma solução temporária para os tempos atuais, porém, dessa forma a gente assegura que o nosso chão de fábrica ainda permanece um ambiente seguro, tanto para os nossos funcionários, como também para qualquer outras pessoas que eventualmente precisariam acessar essa área. Então, tendo um funcionário dedicado para cada uma das estações, essa violação do distanciamento social não aconteceria mais. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é uma tabela gerada de forma automática pelo gerenciador de experimentos, onde eu tenho alguns cenários aí configurados, mais especificamente eu tenho 8 cenários. Então, para cada um desses cenários foi variado simplesmente a quantidade de funcionários. Então, no primeiro experimento, eu tenho 3 funcionários, isso me resultou uma média de peças produzidas de 9,9 unidades, e eu tive, em média, 24,8 violações de distanciamento. E no experimento 8, eu trabalhei com 10 funcionários, consegui produzir mais produtos e também, consequentemente, a minha redução foi reduzida, porque eu tenho um operador dedicado a cada estação. E a partir dessa tabela, o Plant Simulation gera também uma tabela, um gráfico, onde de forma visual a gente pode identificar essas mesmas informações, tanto para a quantidade de peças produzidas, como também para as questões de violação de distanciamento. E tendo esses 2 gráficos, nós podemos comparar qual foi a quantidade de violações que eu tive em cada um desses cenários versus a produtividade que eu alcancei. Então, a partir desse momento, nós poderemos continuar ainda se aprofundando nesse cenário, colocando restrições de, por exemplo, o operador 1 só pode atender as estações 5 e 8, enfim, a gente tem como evoluir nesses tipos de análise. Mas acredito que isso
já mostra um pouquinho das possibilidades de análise que o Plant Simulation permite a gente fazer. Não ficamos restringidos somente às possibilidades que nós comentamos aqui. O Plant Simulation também trabalha com dimensionamento de pallets, veículos, funcionários de máquinas. Também ele pode entrar em outros aspectos relacionados à lógica de funcionamento, como controle de fluxo, turnos de trabalho, prioridades e regras. Também disposição de recursos, eventualmente estudando um rearranjo de layout, estoques verticais, rotas de circulação, até mesmo voltado para a área de planejamento, podendo trabalhar com tempos de entrega, prazos, matéria-prima, insumos e também o aspecto de custos. E essas ferramentas de análise permitem uma redução dos custos operacionais e também de novos investimentos. Falando agora do aspecto de digitalização, o Plant Simulation é uma ferramenta que torna o estudo totalmente autoexplicativo. Então, quem estiver assistindo, eventualmente, uma sugestão de melhoria que você pode ter em algum momento, não precisa conhecer do Plant Simulation para entender o que é uma célula de trabalho, o que é um robô, o que é uma operação manual, porque dentro desse ambiente a gente tem condições de digitalizar todo esse processo e deixar ele de uma forma totalmente autoexplicativa. Então, havendo a movimentação de alguma máquina, uma alteração em alguma estratégia de fabricação, a gente tem como deixar o modelo autoexplicativo sem que a gente precise ali de grandes explicações para identificar os recursos envolvidos no nosso processo. Esse vídeo foi construído tendo como base um processo de solda, onde nós temos muitos robôs, mas a gente pode expandir também para um cenário de indústria de processo, onde eu tenho trabalhado aqui, por exemplo, com Envase, né? Trabalhando também com, por exemplo, capacidade dos meus tanques de armazenamento, taxas de transferências entre tanques, tempo de asepsia para esses meus recursos. Então, Plant Simulation pode trabalhar aí com essas duas verticais, tanto em indústria discreta como também indústria de processo. E esse aspecto de digitalização permite que essas apresentações sejam dinâmicas e permite também uma maior aprovação interna, visto que os estudos eles são autoexplicativos. E são esses 4 pontos que nós passamos aí durante a apresentação, né? Falando do Plant Simulation especificamente. Questão do uso intuitivo, que permite uma rápida curva de aprendizagem e também resultados rápidos. Simulação logística, um aspecto que permite a definição dos fluxos de materiais e rotas de transporte. As ferramentas de análise, que permitem a redução dos custos operacionais e também de novos investimentos. E também o pilar da digitalização, que traz a possibilidade de apresentações dinâmicas. Além dos casos de sucesso que eu comentei com vocês, existem alguns outros que eu acabei não explorando com tantos detalhes dentro dessa apresentação, mas o intuito aqui é passar para vocês a mensagem de que o Plant Simulation pode atuar em diferentes verticais. Nós temos clientes de diferentes segmentos de mercado. Os exemplos de análises de aeroportos são exemplos onde o Plant Simulation foi realmente aplicado. Apesar do nome talvez levar a entender de que é uma ferramenta para simulação de plantas, entenda que qualquer ambiente logístico onde nós temos deslocamentos de pessoas, de veículos podem ser inclusive carros, a gente pode aplicar essa ferramenta. Esse slide ele mostra alguns casos mais voltados para a indústria de bens de consumo, e esse segundo slide apresenta alguns casos de sucesso mais voltados para a indústria de metal mecânica. E a mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês é de que o Plant Simulation oferece a capacidade de desenvolver modelos complexos de uma forma eficiente e organizada. E essas decisões, essas características, na verdade, né, garantem que as decisões de investimento tenham um alto nível de confiança, visto que elas foram todas validadas dentro de um ambiente virtual. Obviamente dentro também de uma ferramenta que permite a gente trazer todas essas complexidades de um ambiente produtivo, um ambiente logístico para dentro do nosso computador. Fazendo o fechamento agora da nossa apresentação, esses são alguns dos clientes que utilizam o Plant Simulation aqui no Brasil.
E algumas informações referentes aos retornos econômicos dessa ferramenta. O Plant Simulation traz aí de 3 a 6% de economia sobre novos investimentos, de 5 a 20% na redução de custos de novos sistemas, de 15 a 20% de aumento de eficiência na produção em sistemas já existentes e também de 20 a 60% de redução em inventários e tempos de produção. Essa mesma pesquisa que trouxe os percentuais do slide anterior foi realizada com 200 clientes e também foi possível constatar que a cada uma unidade monetária investida em simulação, esses 200 clientes obterão em média 12 unidades monetárias de retorno de investimento. Muito obrigado pela atenção e a paciência de todos vocês. Minha apresentação se encerra aqui. Acredito que agora a gente entre no momento aí de perguntas, certo, Lucas? Certíssimo. Parabéns, Rafael. Muito Bom, boa Rafael. a apresentação. Legal, Muito obrigado. cara. Obrigado. Bom, vamos lá. Temos várias perguntas, né? E vou começar aqui. Eu estava lendo e tem duas tão parecidas. Vamos lá. Qual é o perfil da pessoa para poder aprender esta ferramenta? Algum conhecimento prévio de engenharia, software, etc, etc? Manda ver, Rafael. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, perfeito. É mais fácil você, ou melhor, em outras palavras, melhor se desenvolve um profissional da área que tem raciocínio lógico, que já trabalhou com algum tipo de programação, trabalhar com Plant Simulation, do que você obter os mesmos resultados se você pega alguma outra pessoa que conheça muito de processo. Em outras palavras, quem tem esse raciocínio lógico bem desenvolvido vai precisar coletar simplesmente tempos de processo, dados de disponibilidade, informações numéricas do chão de fábrica, que eventualmente esse rapaz que trabalha mais próximo ali do time de manufatura pode fornecer para ele. Do que esse cara que tem bastante know-how de manufatura, que tem bastante conhecimento dos processos, talvez entender o que seria um conceito de orientação de objetos, de biblioteca, de reutilização de componentes que já foram desenhados dentro do Plant Simulation. Então é mais recomendado que a pessoa que vai trabalhar com esse tipo de ferramenta tenha bom raciocínio lógico. Esse é o perfil principal de quem vai trabalhar aí com Plant Simulation. Porque a Roseli fez uma pergunta bem parecida, acho que está respondida então, né, Roseli? Qual é a sapiência, o conhecimento que o usuário deve ter para operar com êxito esse software? Sapiência é uma palavra que realmente eu não escuto todo dia. Obrigado pela pergunta, viu, Roseli? Acho que está respondida também, né? Vamos lá. O Levi Silva, parabéns. Qual é a infraestrutura de hardware? O software é pesado e demanda alguma característica especial de hardware? Ou é leve e qualquer computador pessoal pode rodar o software? Boa pergunta. Qualquer computador pessoal pode rodar o software. Porém, obviamente, isso vai depender também da complexidade do sistema que você está desenhando ali dentro. Eu mostrei algumas aplicações onde a interface 3D foi fortemente utilizada. Isso não é um pré-requisito para o Plant Simulation. Porém, se você tem a necessidade de desenhar um parque empresarial como um todo, você vai precisar também de uma ferramenta mais robusta que tenha capacidade de lidar com todas essas informações em 3D. O que o Plant Simulation exige ali, vamos dizer assim, os requisitos mínimos é uma máquina com processador Core i5, Core i7, não são as versões de última versão de mercado, e um computador com 8 GB de memória. Então, assim, você não precisa ter um servidor dedicado para essa aplicação, mas obviamente que isso pode demandar mais recursos de acordo com o que você está desenvolvendo. Nem mesmo uma placa de vídeo para a parte de simulação 3D precisa, Rafael? Como não é um pré-requisito. As placas de vídeo que já são disponibilizadas por padrão em computadores convencionais, aí, tanto para uso doméstico,
são suficientes para a gente desenvolver muitas aplicações. É um bom diferencial em outros sim, casos que a gente tem no mercado, né? Havendo a necessidade de desenhar, por exemplo, um centro de distribuição com milhares de endereços, centenas de ruas, enfim, isso vai exigir um pouco mais. Se você tem uma placa gráfica, você vai conseguir um desempenho bem melhor. Só um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, uma placa gráfica não é um pré-requisito. Como eu falei, eu mostrei estudos em 3D, mas o ambiente 2D também do Plant Simulation dá toda a condição de você elaborar um estudo de simulação. Então, o 3D não é um pré-requisito. Sim, correto. Legal. Mas é bem-vindo, né? Bom, eu gosto dos desenhos e dos 3Ds, né? Eu venho da área de design. Ajuda a visualização, né? Eu acho legal. Não precisa economizar tanto na máquina, né, gente? Brincadeira, Levi. Quando ouvi falar de simulação, ouvi o termo Digital Model, Digital Shadow e Digital Twin. Você usa estes termos? Pode esclarecer o que são? Digital Twin é um termo que a Siemens utiliza para representar de forma virtual algum processo. Pode ser, como eu já disse, né, algum processo de manufatura ou algum outro processo logístico. Hoje nós conversamos bastante sobre operações logísticas, mas o Digital Twin ele é composto também por outros pilares, onde a gente pode fazer também a virtualização de produtos, a gente pode virtualizar aspectos físicos, gravitacionais, aspectos térmicos de alguma simulação de produto também em ferramentas de simulação. Então isso compõe o Digital Twin, né? A digitalização tanto do produto como também das operações de manufatura, de engenharia de produção e toda essa cadeia, né, que pode envolver a fabricação de um produto ou eventuais suportes depois que o produto também já foi lançado no mercado. Então isso é o Digital Twin, a capacidade de você digitalizar toda a cadeia de desenvolvimento do seu produto. E o Digital Shadow e o Model? São termos Quais que... são as diferenças, né? Não ficou claro para mim. Dentro da Siemens não são termos muito utilizados. Desculpa até minha falta de conhecimento, não sei se algum concorrente pode talvez usar esses termos. Imagino que sejam coisas bem parecidas, mas eu já foge um pouquinho do meu campo de conhecimento. Acho que até de algumas coisas que a gente tem utilizado essa literatura, de algum conhecimento de outros simuladores, Rafael, pessoal, acho que o termo Digital Model, a gente fala quando é um modelo, basicamente, ele é estático e separado da realidade, basicamente ele é só um modelamento de uma situação de manufatura, de uma fábrica, de uma situação logística. O Digital Shadow, ele tem uma conexão do modelo com a vida real, mas somente realmente adquirindo os dados, né? Mas não existe uma comunicação em duas vias, e o Digital Twin seria a comunicação completa. Foi exatamente o que você mostrou na apresentação ali, Rafa. Seria a digitalização do ambiente, né? E você consegue controlar isso também à distância. Então você tem a comunicação em duas vias. Pelo menos isso é o que a gente tem usado como um padrão aqui, mas obviamente a terminologia varia entre outros casos e simuladores. Entendi. É como se fosse então um nível, né, de integração mundo digital e físico. Exato, isso aí. Legal. O Mário Bonifácio, obrigado pela pergunta. Boa noite e parabéns pela apresentação. Entendo que o potencial da simulação com dados da indústria 4.0 representam um grande potencial além dos sistemas legados tradicionais. É um texto aqui, Mário. Muitas empresas, processos de eventos discretos, utilizam-se predominantemente de processos manuais. Gostaria de saber se conhece e poderia relatar experiências de empresas desta natureza, que já utilizam o Plant com dados alimentados através de sensores IoT para a construção de sombras digitais. Você pegou aí, Rafael? Você quer que eu repita a última frase aqui? Repete para mim o começo da pergunta, por favor. Você consegue ler aí também a pergunta, viu, Rafa? O começo ele é uma introdução, né? Mas no final ele resume em uma pergunta. Assim, gostaria de saber se conhece e poderia relatar experiências de empresas
que já utilizaram o Plant com dados alimentados através de sensores IoT. Tem algumas... Não trabalhei, não tive o contato ainda efetivamente de suportar eventualmente algum cliente aqui no Brasil. A Siemens tem casos desse tipo ao redor do mundo. Inclusive, a cervejaria Paulaner, uma cervejaria alemã, ela tem esse tipo de estrutura, onde foi utilizada a aplicação MindSphere da Siemens, que é uma aplicação IoT, onde são aquisitados dados do chão de fábrica e o Plant Simulation consome essas informações para obter insights de melhorias, né, que poderiam ser aplicadas. Então, assim, respondendo a pergunta, não, eu não tive contato ainda. Temos alguns processos em andamento aqui no Brasil que eu ainda não posso trazer a público, mas isso é possível de ser realizado. Isso vai diretamente isso está totalmente alinhado com um dos primeiros aspectos que eu comentei na nossa apresentação, que é a questão de ser uma ferramenta aberta. Então, existe essa possibilidade sim, e a gente tem explorado isso aqui no Brasil. E no fim, né, os sensores IoT, gente, é apenas mais uma entrada de dados, né? Então, a gente trabalha os dados dessa forma. Quer complementar, Ralf, Marcelo? Não, na verdade, acho que é mais ou menos nessa linha, um pouquinho também do MindSphere, é um assunto que a gente combinou aí nesse fim do Café Mascarana, a gente vai estar abordando também em outras apresentações aí, falar um pouco de Edge Computing, então, dando um A gente vai spoiler falar de outros bastante assuntos, disso. né? Vamos falar bastante disso ainda nas próximas. O Anonymous perguntou aqui, o Plant Simulation seria a solução da Siemens para MAM, MS e MOM? Não, o Plant Simulation ele está uma camada antes da camada MON. MES é um sistema que compõe o portfólio MON. Para a gente se contextualizar, todo mundo ficar aqui na mesma página. O Plant Simulation ele atua numa área de planejamento, numa área de melhoria. Não é uma ferramenta que nós utilizamos para aquisitar dados do chão de fábrica e eventualmente gerar relatórios de como a nossa produção está performando, quais foram os motivos de paradas, registrar eventos indesejáveis no chão de fábrica. Não é o intuito do Plant Simulation. Apesar do Plant Simulation poder se comunicar com o chão de fábrica, existem outros fins para que essa comunicação, essa interface exista. O portfólio MON é um portfólio que vai atuar no chão de fábrica, então não é numa área de planejamento. O que pode acontecer entre essas duas soluções é o mundo do MON, ou um sistema MES, alimentar o Plant Simulation com as informações que foram coletadas no ambiente fabril. Então, por exemplo, eventualmente, se você precisar ajustar a disponibilidade de alguma máquina, provavelmente essa informação vai estar dentro de um sistema MON, que é um sistema que está registrando as paradas das máquinas do chão de fábrica. Então, é nesse intuito que existiria uma comunicação, mas não existe, vamos dizer, um overlap entre essas duas soluções. São mundos, um voltado para a área de melhorias e novos desenvolvimentos e uma outra área voltada para monitoramento do chão de fábrica. Legal. A Roseli perguntou aqui, o treinamento requer quantas horas? Como funciona a licença? Hoje a Siemens tem 2 treinamentos de Plant Simulation, um treinamento básico e um treinamento avançado. No treinamento básico são necessárias 40 horas e no treinamento avançado são 4 dias, 32 horas. Legal. O Plant Simulation só funciona com inputs manuais ou consegue ter integração com sensores ou outros inputs diretos? Acho que a gente respondeu isso, né, gente? Essa parte de sensores IoT e outros inputs. Rafael Silva perguntou aqui, qual a linguagem de programação que aceita na construção das libs? A linguagem de programação é uma linguagem que se chama Syntalk, é uma linguagem proprietária do Plant Simulation, mas é muito similar ao VBA. Eu diria até que é muito mais simples do que o VBA, é Visual Basic for Application, a mesma linguagem que a gente encontraria aí nas aplicações como Excel, PowerPoint, Word, essa linguagem.
Legal. Carlos Planalto, obrigado pela pergunta. Você acha que essa ferramenta se aplica a todas as empresas ou somente às de grande e médio porte? Pode ser aplicada a todas as empresas. Você tendo a necessidade de fazer uma avaliação logística do seu ambiente produtivo, você pode muito bem aplicar essa ferramenta. Tem casos onde você pode aplicar essa ferramenta dentro de um restaurante, por exemplo, para você definir frequência de limpeza das mesas, ou até mesmo a circulação dos seus clientes no momento em que eles vão fazer o prato de comidas deles ali, por exemplo. Então, não existe uma restrição. Ele pode ser aplicado em todo e qualquer ambiente que envolve algum aspecto logístico, tanto de grandes e pequenas empresas. Legal. Vamos lá, mais 3 perguntinhas aqui. Você entende que mesmo que as operações mais manuais, que têm muito efeito de fadiga, e outros podem se beneficiar da ferramenta, ou é muito difícil prever os métodos tradicionais, que são mais diretos e efetivos? Ixi, tá meio... Faltam umas vírgulas. Peraí, desculpa, viu, Rafael? Então, vamos lá. Você entende que mesmo que as operações mais manuais, que têm muito efeito de fadiga, e outros podem se beneficiar da ferramenta, ou é muito difícil prever? E os métodos tradicionais são mais diretos e efetivos? Quando nós falamos de fadiga, quando a gente entra um pouco mais a fundo na nossa análise, que é ao ponto de saber qual que é a carga que um funcionário precisa carregar ou qual o movimento que ele precisa fazer para acessar algum local específico no produto que ele está trabalhando, isso não são disciplinas que o Plant Simulation aborda. O Plant Simulation faz parte de um portfólio que se chama Technomatics, e dentro desse portfólio nós temos o Plant Simulation, que é uma ferramenta que vai trabalhar com dados, vamos dizer assim, um pouco mais amplos, análises de fábricas como um todo, e dentro desse portfólio tem o Process Simulate. Essa ferramenta vai fazer esse tipo de análise relacionada à fadiga. Ele já tem uma biblioteca de normas relacionadas a essas questões de fadigas, e ele pode te apontar, por exemplo, se um operador fazendo aquele movimento durante 8 horas no dia, se ele vai ter algum tipo de fadiga ou ele pode sofrer algum tipo de lesão. Isso acaba sendo um benefício aí para os dois lados, né? Tanto para a empresa, para montar um procedimento operacional que não vá trazer algum tipo de prejuízo para o funcionário que está executando aquela atividade, também como para o próprio funcionário, desde que ele siga todas as instruções que foram recomendadas. Mas só deixando claro que essas questões de fadiga, movimentos humanos, é uma outra ferramenta que trabalha com esse tipo de dado, não o Plant Simulation. O Plant Simulation trabalha somente com os tempos de processo, sendo operações manuais ou não. Ô, Ralf, qual que é a sua experiência com essa parte de fadiga? Você já teve alguma? Olha, já sim. Inclusive, dentro do Plant, a gente faz algumas adaptações, né, para representar isso. Então, dependendo um pouquinho da sua amostra, de quantas amostras você tem, de um processo específico, a gente pode chegar a identificar alguma estatística padrão ali e tentar inserir isso manualmente, né? Que nem o Rafael estava explicando, não tem exatamente um campo no Plant que você faça esse tipo de coisa. Acho que na maioria dos softwares de simulação também não tem preparado para isso, né? Mais focado nas sequências industriais, né? Mas a gente pode fazer algumas adaptações. Acho que você já teve que fazer também, né, Rafael? Às vezes alguma adaptaçãozinha, você coloca uma margem de erro, alguma curva estatística ali para representar esse tipo de fadiga, né? Para você ficar protegido disso daí na sua análise. A gente costuma fazer assim. Sim, Complementando... Rafa. Desculpa, pode... Não, vai lá, Rafael, depois eu emendo. O que o Ralf comentou é totalmente pertinente. E em muitos dos casos onde eu precisei trabalhar com essas duas ferramentas, se a gente, por exemplo, já identificasse algum caso de fadiga ou de possibilidade de lesão, a gente já eliminaria essa possibilidade de atividade ou ajustaria o tempo dessa atividade para que a gente trabalhasse ali numa faixa aceitável, entendeu? Que não pudesse trazer
algum tipo de prejuízo, tanto para a empresa como também para o funcionário. Mas essa questão de curvas estatísticas aí relacionadas ao Plant Simulation é forte, são conceitos fortemente utilizados dentro desse ambiente. Aproveitando essa discussão aí pode ficar entre o Ralph, que tem experiência, nosso especialista, né, porque a gente não apresentou, né, na parte do Plant dentro da Flex do Fit. Assim, nas experiências que a gente tem de simular um ambiente já de produção, Ralph, e transformar ele num modelo virtualizado, né, um modelo, existe sempre aquele desafio de, precisa representar fielmente o modelo, tem vários inputs do pessoal da manufatura que não é exatamente aquilo que a gente vê no modelo, é a realidade. Você quer dividir um pouco de experiência? Deixa o Rafael falar um pouco, quais são os desafios? Seria legal contribuir nesse ponto, né? Na verdade, Quando a gente mexe com pessoas, fica um pouquinho mais complicado, né? sim, se eu vou começar, depois o Rafael dá uma complementada aí. Mas, na verdade, depende muito dos interesses também, né, dos times, de como está acontecendo, mas a gente sempre tenta chegar num nível onde o modelo ele está confiável, né, ele tem uma confiabilidade alta, então a gente vai no processo, revisita, até fazer os detalhes encaixarem mesmo. Mas até mesmo com a cooperação, às vezes é complicado, né, porque o processo real tem realmente muitas variáveis e um pouquinho complicado, às vezes, até mesmo para o time que está trabalhando com isso, ter tudo isso muito bem organizado, todas as estatísticas na mão, na hora que você precisa, você faz um request como esse, né? Então, acho que vai bastante energia aí, tem que ficar visitando, né, fazendo bastante Gemba, etc., em cima do processo, até você tentar fechar o máximo possível desses gaps que você está falando, né? Essas coisas que vão acontecendo de forma aleatória e que tem... Esporádica, né? Além da fadiga, né? Os eventos esporádicos que tem. Sim, exatamente. Nesse sentido, a gente sofre bastante com isso também. Eu acho que faz parte aí, na verdade, exige uma grande cooperação, né? Não só, a gente não faz o trabalho sozinho, né? A gente precisa muito da parte de processo e de Lean, inclusive, trabalhando junto, observando ao máximo possível, porque, na verdade, a precisão do modelo está relacionada à qualidade das informações que você tem, né? Se você tiver um time dedicado trabalhando nisso, fica um pouco mais fácil, mas é sempre um belo desafio para nós aí. Queria ver um pouquinho do Rafael também, como é que eles lidam com essa questão. Você usou palavras da mesma forma como eu também usaria se eu fosse responder esse tipo de pergunta. A gente costuma usar uma frase: se você coloca lixo dentro do software, o software vai te devolver lixo consequentemente. Então, a qualidade do seu estudo está diretamente relacionada à qualidade dos dados que você coletou. Essa colocação que você fez é perfeita. E relacionada a esses inputs da área de manufatura, o Rafa também, acredito que já respondeu essa pergunta. Qual que é o objetivo de análise? O que você quer analisar? Quantidade de funcionários que estão no seu chão de fábrica? Você quer gerenciar melhor a chegada de caminhões dentro do seu parque fabril para você fazer o descarregamento deles? Então, alinhado a esse objetivo, você precisa fazer uma segunda avaliação, identificar quais informações você precisa coletar. Quando nós falamos de construir aí um modelo de simulação de um ambiente fabril, algumas pessoas, num primeiro momento, podem pensar: eu vou precisar ter todos os meus tempos de processo, todas as minhas informações de turno, todas as disponibilidades da máquina. Não é assim como o estudo funciona. Eventualmente, a gente vai levantar quais são as informações que a gente precisa e não necessariamente, diria que até em grande parte dos casos, você não vai precisar ter tudo mapeado no mínimo detalhe. Não é esse o objetivo da ferramenta. Óbvio, quanto mais informações você tem, muito provavelmente o seu estudo também vai ser mais preciso. Só que quanto mais preciso você também quer o seu estudo, você precisa também investir mais tempo de engenharia para desenvolver o seu modelo. Então, muitas vezes a gente estabelece a Siemens, em conjunto com o cliente, qual que seria uma faixa aceitável ali, né, de erro? 15%, 10%, 5%? A gente pode alinhar isso aí e delimitar quais as informações são realmente necessárias para a construção do modelo. Legal. Bom, gente. Obrigado. Bom, com isso a gente encerra todas as perguntas e reflexões. Queria agradecer a todo mundo que participou, que entrou aqui, que deixou perguntas. Antes de vocês saírem, por favor, respondem a pesquisa de satisfação, que eu vou deixar o link aqui agora no chat. E é isso, pessoal. Obrigado. O Marcelo, você quer finalizar, por favor?
Sim, uns agradecimentos finais aí, assim, um para o Alexandre Savoy, né, que é lá do nosso FIT do PicJag, que ajudou a intermediar essa nossa conversa junto com o nosso parceiro aí, a Siemens. A Ana Montanha da Siemens aí, que teve aí também ajudando a gente, está sempre lá junto com o Jaime, suportando as nossas necessidades. O Ralph, que é o nosso especialista na parte de simulação, e agradeço ter participado. E principalmente aí o palestrante, o Rafael, que veio dar uma palhinha aí de toda a tecnologia que a Siemens tem. Esse aí acho que foi o primeiro que a gente fez com a Siemens. Tem expectativa aí de estar fazendo alguns outros aí, também com outros parceiros, para a gente poder trazer cada vez mais a informação para todos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. É isso, então. Obrigado. Novamente, o Rafael e a Ana pela parceria aí, que ajudou a gente bastante. Teve paciência de todas as reuniões para a gente poder setar esse webinar. E o Lucas, que está na coordenação também. Obrigado. Que é isso. Tamo junto, pessoal. Semana que vem tem outro webinar, hein? Acompanha a gente aí nas mídias sociais. Valeu, Até pessoal. mais. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Falou, senhores. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Tchau.